Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula de física. Dessa vez agora a primeira aula do segundo bimestre. O primeiro bimestre que a gente viu aí foi a gente recapitulou alguns conteúdos do primeiro ano, fizemos uma revisão. Então a partir dessa aula de hoje nós vamos trabalhar já em cima do livro didático de vocês com o conteúdo do segundo ano, que é termologia. Esse conteúdo vocês podem encontrar lá no livro didático de vocês, no capítulo 1, temperatura e suas medidas, termologia, tá? Então vamos lá. Então, veja aqui, termologia. Nós vamos estudar termometria, expansão térmica de sólidos e líquidos, calorimetria, transmissão de calor, lei dos gases ideais e termodinâmica, tá? Nesse primeiro momento. A gente vai estudar isso aqui, termologia, a termometria, a expansão térmica de sólidos e líquidos, calorimetria, transmissão de calor, lei dos gases ideais e termologia. Então aqui nós temos um exemplo aqui das geleiras, ó, como a gente está falando de termologia. Também nós vamos passar pela temperatura, escala Celsius, Fahrenheit, relação entre as escalas, escala Kelvin e definição de calor. Então vamos cá. Termologia. Termologia é o estudo do calor, do grego temer, que significa calor, e logia do grego, que significa estudo. Ou seja, termologia são duas palavras, termo significa calor e logia é estudo do calor. Nós sabemos que o calor, ele traz benefícios para nós seres humanos, né, na medida do possível. O calor, ele aquece a gente, cozinha os alimentos, seca as roupas e tem todo um significado para nós, tá? Então a termologia estuda isso aí. Então olha aqui, um corpo se aquece quando aumenta o valor médio das energias cinéticas de vibração de suas moléculas e esfria quando diminui o valor médio dessa energia. Então, no aquecimento do corpo, o valor da energia cinética de vibração de suas moléculas aumenta. No resfriamento desse corpo, o valor médio de vibração dessa energia cinética simplesmente diminui. Então, a termometria. Termometria, o nome de termo significa calor. Metria, medida desse calor. O calor pode ser medido, tá? Então, o que vem a ser temperatura? Temperatura é o valor da temperatura que está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo. Portanto, quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação, tá? Então, temperatura é quando o nível de agitação das moléculas de um corpo aumenta ou diminui, tá? Menor temperatura, observe que as moléculas ficam mais perto das outras, tá? Quando a temperatura aumenta, as moléculas ficam mais distantes da outra. Esse é a definição de temperatura. Temperatura pequena, as moléculas ficam mais perto, o grau de agitação diminui. Temperatura maior, o grau de agitação das moléculas aumenta, então a tendência delas é de se afastarem. Então, olha aqui. Nós temos um exemplo aqui, de como o grau da temperatura é medido. Então, olha aqui, nós temos aqui a reta numérica, né, o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas, no plano cartesiano. Nós temos a temperatura em graus Celsius, tá? Observe aqui, menos 200 abaixo de zero, há um cruzamento aqui, as moléculas estão se esfriando. Então, a temperatura está baixando aqui, Então, o que é que vai acontecer? As moléculas estão perto da outra. Quando nós chegamos aqui, entre 50 e 100, o que é que vai acontecer? A temperatura vai aumentar aqui, O volume é maior, a temperatura aumenta. As moléculas, a tendência das moléculas é ficar mais distante uma da outra. Então, o que é que acontece? Diminuição da temperatura, as moléculas diminuem a agitação cinética das suas partículas. Se aumenta a temperatura, as moléculas aumentam a agitação cinética das suas partículas. Olha a diferença entre quente e frio. Quente, as moléculas estão afastadas umas das outras. Frio, as moléculas estão mais perto das outras. Isso é a definição de temperatura. Bom, para medir isso aqui, nós precisamos dos termômetros. O que são termômetros? São os instrumentos usados na determinação de temperatura de um corpo. Um termômetro comum deve ter uma substância termométrica, que varie seu volume ao sofrer alguma variação de temperatura. Como o mercúrio, por exemplo,
e uma escala que registra o valor correspondente à temperatura. Então nós temos que ter substância termométrica, que vai variar o volume e também a variação da temperatura correspondente àquilo que vai se medir. Isso os termômetros que fazem essa medição. Bom, existem vários tipos de termômetro. Aqui nós temos um termômetro clínico, aquele de vidro que é usado no hospital pelos enfermeiros. É um termômetro clínico, no qual aqui dentro tem o que? Tem o mercúrio, que é o único sólido metal sólido líquido que se encontra na natureza. Então, em alta temperatura, a tendência dele é sofrer uma dilatação. Termômetro para ambiente, qual colocado na parede, para medir o ambiente. Observa aqui, graus Celsius e grau Fahrenheit, que depois a gente vai ver o significado das escalas. Um termômetro digital, que nós temos aqui, que são os mais usados, eles são bem fáceis da leitura. Tá? 2 termômetros digital. Termômetro bimetálico, que é muito usado, por exemplo, nas siderúrgicas, nas empresas siderúrgicas. Termômetro a gás, para medir o valor pode ser de gás. E o que nós estamos usando hoje, na pandemia, são os mais usados. Onde a gente chega, está aqui, mede a temperatura do corpo. Encostando, ele imediatamente já dá a temperatura do corpo. Termômetro infravermelho, chamado de pirômetro óptico. São os mais usados atualmente durante essa pandemia. Então, bom, depois dos termômetros, vem as escalas termométricas. Atualmente, nós temos 3 escalas importantes em uso: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Atualmente, temos 3 escalas importantes em uso: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius foi uma escala construída tomando-se como referência a temperatura do gelo fundente como o primeiro ponto fixo e a temperatura do vapor de água em ebulição como segundo ponto fixo, atribuindo para estes 2 pontos os valores para o ponto de fusão da água 0 graus Celsius e para o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius, respectivamente. Aqui nós temos Anders Celsius, um sueco. Aqui tem a data de nascimento e a de morte de Anders Celsius. A pressão atmosférica normal, nós temos o gelo em fusão, 0 graus Celsius, vapor de água em ebulição aqui, Então, Anders Celsius, a partir disso aqui, ele começou a medir a escala termométrica, no qual deu nome a ele, escala Celsius. 0 para a fusão do gelo, 100 graus Celsius para a ebulição da água. Escala Fahrenheit, que é a segunda escala. Existem várias versões para a construção da escala Fahrenheit, Gabriel Daniel Fahrenheit, mas nenhuma delas confirmada. Porém, sabemos que nesta escala, o ponto de gelo fundente e o vapor de água em ebulição são registrados com os valores. O gelo, 32 graus Fahrenheit, ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit. Então, como é que ele mediu? Diferente da escala Celsius, onde é 0 graus para a fusão do gelo, Fahrenheit colocou 32 graus para a fusão do gelo. Lá, enquanto Celsius colocou 100 graus para a ebulição, ou seja, a fervura da água, ele colocou aqui 212 graus Fahrenheit. Bom, então existe uma relação entre essas escalas, tá? No qual a gente estava falando. Então, olha aqui, nós temos aqui, escala Fahrenheit de 0 a 100. Aqui, graus Fahrenheit, graus Celsius. Graus Celsius de 0 a 100. Ponto de fusão 0, que é o gelo, a água vira gelo. Ponto de ebulição, a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar, tá? Fahrenheit, 32 o ponto de fusão da água, 212 o ponto de ebulição dessa água. A terceira escala é a escala científica, Lord Kelvin, tá? Que nós só usamos para pesquisa científica. Observe que ela é diferente, 273 para a fusão da água, virar gelo, 373 para a ebulição da água. Então isso aqui é Kelvin, não chamamos grau Kelvin, só escala Kelvin, é uma escala científica. A escala Kelvin é a escala oficial do Sistema Internacional admitida para a temperatura termodinâmica, onde o valor correspondente ao gelo fundente, onde a água vai virar gelo, é 273,15 Kelvin, tá? Nós temos mais isso aqui, só que a gente quase não usa, nós usamos mais isso aqui mesmo, 273, mas o correto é 273,15 Kelvin para o vapor d'água em ebulição e 373,15 Kelvin
para o vapor d'água em ebulição, 373 Kelvin, e para a água virar gelo, 273,15 Kelvin. É também chamada de escala absoluta ou científica, pois define como zero absoluto a temperatura teórica em que as partículas que compõem o corpo estariam paralisadas. Então, quando a gente chega para ter uma partícula a 273,15 graus abaixo de zero, significa que estão totalmente paralisadas, não existe praticamente forma de vida, né? Juntando as três escalas aqui, ó, nós temos aqui, ó, graus Celsius, gelo 0 grau, água fervendo 100 graus, tá? Ela é dividida em 100 partes iguais. Antigamente, ela é chamada de centígrado, porque ela é centigrado, ó. Ela é dividida em pequenas partes iguais, que dá 100 partes iguais aqui, ó. Por isso que é chamada de centígrados. A escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes aqui, olha. 212 menos 32 dá 212, dá 180, tá? Ó. Então ela é dividida em 180 partes. A escala científica Kelvin, também ela é dividida em 100 partes iguais, de 273 até 373. O zero absoluto de Kelvin está aqui, ó, 212 Fahrenheit, o ponto de ebulição, 32 o ponto de fusão Fahrenheit. Kelvin, 100, ponto de ebulição da água, 0 o ponto de fusão. 373 Kelvin, o ponto de ebulição, ponto de fusão 273. Então, fazendo a comparação, 0 grau vai dar em Fahrenheit, menos 459 graus Fahrenheit. Em Celsius, menos 273 graus Kelvin. Como é que a gente faz a relação dessas escalas? Transformação de uma para outra. Então, olha aqui, nós temos aqui, ó, 0 até 100 graus Celsius. Tá aqui, ó, C, Celsius. Escala Fahrenheit, 32, 212 Fahrenheit. Kelvin, 273, 373 Kelvin. Essa parte de cima é o ponto de ebulição da água, onde a água começa a ferver a nível do mar, tá? Aqui no meio nós temos a temperatura que se quer calcular, e essa parte de baixo é o ponto de fusão, onde a água vai virar gelo. Trazendo para cá, nós temos as equações de conversão, converter uma escala na outra. Por quê? Porque nos países, a maioria dos países, principalmente latino-americanos, usam a escala Celsius, inclusive o Brasil. Países europeus, a maioria usam a escala Fahrenheit, que é essa aqui, ó. Então, é preciso você saber fazer a conversão de uma escala para outra. Às vezes é preciso. E essa aqui é a escala científica também, quando se vai resolver problema, você querer saber se está em Fahrenheit ou em Kelvin, usa-se essa transformação, essa relação de escalas, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Quando a gente faz essa relação de escala, vai ficar C menos 0 sobre 100. Vai ficar 32 sobre 212, 273 sobre 373. Então aqui, ó, C sobre... Então, a gente pegar aqui 100, 212, 373, nós vamos encontrar os divisores comuns. Maior divisor comum de 100. Então, como essa escala aqui, ó, tem a mesma quantidade de divisão da escala Celsius, escala Kelvin, então o maior divisor comum de 100 vai dar 5. Então vai ficar C sobre 5. Fahrenheit, menos 32, 219. O maior divisor comum de 180, que vai ficar, ó, 212 menos 32, vai dar 180. Então o maior divisor comum vai dar 9. Então a equação de conversão vai ficar isso aqui, ó. Celsius sobre 5 é igual Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual Kelvin menos 273 sobre 5. Então vai ficar, ó, Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9, Kelvin menos 273 sobre 5. Tá? Então a relação de conversão da escala vai ficar, ó, delta TC, ó, temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit sobre 9, temperatura Kelvin sobre 5. Essa aqui é a relação de conversão de variações das escalas que a gente vai usar. Outro exemplo aqui que nós temos também, tá, ó, sobre a conversão de escala, menos 40 graus. Temos outras escalas também que não são muito oficiais, nem muito usadas, Rankine e Reaumur, tá? Então, a construção das escalas que a gente estava falando se dá dessa forma aqui, ó.
tá? Que também não é muito interessante, a gente já viu. Aí a gente passa a ser definição de calor. O que é o calor? O calor é uma forma de energia que se transmite de um corpo a outro, em razão da diferença de temperatura. Essa energia só é chamada calor quando está sendo transferida, ou seja, energia em trânsito. Depois que ela é absorvida pelo corpo, não pode ser mais chamada de calor. Ou seja, o calor é uma energia em trânsito. Aqui, ó, nós temos o corpo A, temperatura A e temperatura B. Então, olha aqui, tá para observar que há uma transferência aqui, ó, da temperatura A para a temperatura B. Ou seja, esse corpo aqui está em vermelho, esse está em azul. Significa que esse corpo aqui, ele está a temperatura maior. Então, essa temperatura vai passar para cá, ó, tá, de um corpo para outro. Então, há essa transferência. É como ele diz, calor é uma energia em trânsito. Então, é uma diferença de temperatura. E só pode ser chamado de calor quando está sendo transferido. Depois que é absorvida pelo outro corpo, não pode ser mais chamada de calor. Equilíbrio térmico. Ocorre quando a temperatura dos corpos se iguala, ou seja, possuem o mesmo valor. Então, equilíbrio térmico, o nome já diz equilíbrio. Ocorre quando a temperatura dos corpos se iguala, ou seja, possuem o mesmo valor. Aqui nós temos, por exemplo, uma extremidade menos quente e uma extremidade menos fria. Extremidade mais quente está mais afastada aqui, ó, uma da outra. Ó. Tá, ó. Extremidade menos fria está afastada. Como essas duas extremidades aqui estão mais próximas da outra, elas estão interagindo, estão transmitindo calor, ó, como é uma energia em trânsito, estão transmitindo calor uma para a outra. Tá? Então o calor está passando, ó, da extremidade quente para a fria. Ela nunca faz o inverso. Tá? O calor é uma energia em trânsito, só passa do quente para o frio, não faz o inverso, do frio para o quente. Então, quando isso aqui passa de um para o outro, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É exatamente isso aqui, ó. O calor passou para lá, os dois vão entrar em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, os dois estarão à mesma temperatura. É o que é que acontece, por exemplo, quando a mulher dá luz a uma criança, por exemplo. A criança, ela passa 9 meses com a temperatura ideal na barriga da mãe. Então, quando ela sai, o mundo é totalmente hostil para ela. O que é que vai acontecer? A temperatura é diferente, ela vai sentir frio. Então, sentindo frio, então, primeiro ela vai chorar para abrir os pulmões. Segundo, ela vai sentir a diferença de temperatura, porque ela passou 9 meses numa temperatura ambiente. No momento que ela sai, ela vai sentir uma temperatura diferente. Tá? Então, é por isso que nos primeiros 3 meses, a criança tem que ser banhada em água morna, para ir se adaptando à temperatura. Porque se você jogar uma água totalmente diferente no corpo da criança, ela vai sentir o quê? Um choque térmico, tá? Então, com o tempo, ela tem que sentir esse equilíbrio térmico. Isso é muito importante. Bom, pessoal, nossa aula de hoje era simplesmente sobre isso, tá? Mais informações lá na plataforma. Eu vou colocar mais informações. Muito obrigado e até a próxima aula.